Olá, seja muito bem-vindo a mais um Talk Podcast Inteligente, onde a gente traz assuntos do seu interesse, do interesse geral da nação, assuntos interessantes, assuntos curiosos, assuntos profissionais, enfim, tudo aquilo que você precisa ou às vezes fica curioso para saber, coisas que fazem parte das nossas vidas. Trazemos assuntos importantes sobre saúde, sobre direito, sobre tudo. E hoje nós vamos falar aqui mais especificamente sobre saúde. E por que não dizer saúde bucal? Vamos falar um pouco de um problema que afeta boa parte dos brasileiros. Estou aqui com dois grandes profissionais da odontologia, Dr. Vitor Perzelli, especialista em DTM, que é a disfunção temporomandibular, e o filho dele, Vitor Hugo, também, que é cirurgião buco-maxilofacial. E o tema dessa conversa de hoje, que interessa a muita gente, que muitas vezes, às vezes, tem esse problema e não sabe, Exato. Porque é um problema talvez um pouco, digamos assim, silencioso, e nós vamos falar sobre isso, que é a questão da DTM, sim, as disfunções da nossa mandíbula, né? E o que isso e quais são as consequências. Dr. Vitor e Dr. Vitor Hugo, prazer, dois grandes amigos que eu tenho o maior prazer em recebê-los aqui no nosso podcast. Então vamos lá, vamos falar primeiro, Dr. Vitor, da questão da DTM. É um problema que afeta muita gente no país? Cada vez mais nós estamos encontrando problemas relacionados com a articulação, que é essa articulação que nós temos aqui, que é responsável pelo movimento de abertura e fechamento da boca. Essa articulação chama-se ATM. E quando ela não está funcionando direito, nós chamamos isso de disfunção da ATM, ou mau funcionamento da ATM. Até então nós não caracterizamos isso como uma doença, não, Sim. Mas é um mau funcionamento. Pode depois ir até progredir para uma doença? Sim, sem problema. Pode acontecer. O detalhe muito importante é que em outras épocas isso não existia. Ou era muito pouco ou quase nem se percebia esse tipo de situação. Hoje acomete uma população muito grande na atualidade, porque tem várias situações que influenciam nesse problema na articulação. Por exemplo, o que pode causar esse tipo de problema, essa disfunção da ATM? A disfunção da ATM, ou seja, esse mau funcionamento, ele é causado por uma ação de sobrecarga. Situação essa que não existiam em outras épocas, na época dos nossos avós, dos nossos bisavós, etc. Às vezes até pai e mãe, mas hoje nós estamos tendo, porque um dos principais fatores causadores desse problema é a somatização do emocional. E a gente sabe que nesse mundo novo que nós estamos vivendo, a sobrecarga do emocional é muito grande. E as pessoas tentam somatizar isso como? Para si mesmo, porque a grande maioria dos pacientes que tem esse problema na articulação são pacientes ansiosos, perfeccionistas, guardam muito do emocional para dentro de si e às vezes são estressados. E esses pacientes costumam descontar, não nos outros, mas em si mesmo. Como? Apertando seus dentes. E ao apertar os seus dentes, evidentemente você vai estar sobreusando, sobrecarregando estruturas que não foram Preparadas para isso. Preparadas para isso. Como em outras épocas não estavam preparadas e nossos avós ou parentes ou bisavós nunca tiveram esse tipo de problema. Mas hoje a gente está encontrando muito isso justamente porque é um mundo onde a cobrança é diária, a cobrança é a todo momento. E isso faz com que as pessoas entrem numa ansiedade muito grande e tentam descontar ou somatizar esse problema em si mesmo, como apertando os dentes. E daí vai ter hiperatividade de músculos que não estão projetados para isso, vai sobrecarregar uma articulação que tem uma cartilagem e que não estava projetada para isso, para esse mundo novo de sobrecargas. Então, músculo vão trabalhar mais, vão cansar mais, vão doer mais. E músculo, quando eu falo, eu inclusive falo músculos que estão na cabeça. E essa condição, porque aqui tem um grande músculo elevador. Então, hoje a gente tem muitos pacientes com cefaleias,
por conta disso, sabe? E muitas vezes não sabe que essa dor de cabeça está relacionada a essa questão da ATM. Da ATM, mesmo porque eu diria que a grande maioria dos pacientes que nos procuram, eles vêm depois de uma peregrinação. Vários neurologistas... Já tomaram muito medicamento. Já tomaram muito medicamento, etc. Enfim, já fizeram uma via sacra. E depois alguém ouve dizer que pode ser um problema na articulação ou uma sobrecarga de estruturas na cabeça. Aí acaba nos procurando. E quando a gente vê, o paciente tem essas características, o emocional sobrecarrega ou desconta tudo isso em si mesmo, apertando seus dentes, e daí, consequentemente, acaba levando a uma desarmonia generalizada. De uma certa forma, Vitor Hugo, a gente pode dizer que, de uma certa forma, então, é um problema de fundo emocional, que não é causado por alguma outra disfunção física ou algum efeito, por exemplo, assim, biológico, mais emocional. Eu diria assim que o principal fator que desencadeia isso é o emocional. A gente tem algumas outras características... Tem outros gatilhos. Faciais, alguma característica de desenvolvimento que predispõe essa pessoa a desenvolver uma disfunção temporomandibular. Sim. Seja ela um ordenamento ou um arranjo facial de postura de mandíbula, de mordida, mas o principal, de longe, é o emocional. Ele é o gatilho para desenvolver e desencadear, independente da situação oclusal, que é o encaixe dos dentes, independente da situação de disposição facial daquela pessoa. O emocional, ele tem um papel tão importante que muitas vezes, na grande maioria das vezes, resolvendo esse papel, a gente vai ter uma diminuição importante, se não até o controle dessa disfunção naquele momento, naquela vida, na vida daquele paciente. Uhum. Agora, como é que eu percebo se eu estou com DTM, essa disfunção? Certo. Quais são os sintomas que indicam isso? A grande maioria dos pacientes apresentam dores de cabeça com muita frequência, dores de fundo de olho, cansaço muscular na mandíbula, cansaço para se alimentar. Às vezes o paciente começa a se alimentar e fala, dificuldade de mastigar, cansaço. Dor na nuca, pescoço, ombros, costas, às vezes vai para os braços, às vezes vai até para as pernas por conta disso. Depois eu posso até explicar. Reflete praticamente quase todo o corpo. Tudo. Na região do ouvido. Por que na região do ouvido? Na região do ouvido porque o único vizinho do ouvido é a ATM. Então, a ATM eu diria que é a cúmplice do que acontece na ATM, no ouvido. E o que acontece no ouvido? Dores na região do ouvido, pressão, sensação de entupimento, sensação de redução da audição, coceira no ouvido, aumento da produção de cerúmen, de cera no ouvido, vertigem ou tontura e zumbido. Além do que, muitos pacientes apresentam estalos ao abrir a boca, faz barulho. Quando você abre, dá aquele barulho, exatamente. Movimento irregular para abrir a boca e travamento. Às vezes a pessoa quer abrir a boca e fala, eu não estou conseguindo abrir a boca. Por quê? Algo dentro da articulação não está bem posicionado e leva o paciente, evidentemente, a não conseguir abrir a boca. Eu já ouvi casos sobre isso, em que a pessoa foi dar um bocejo, na verdade ela não conseguiu fechar novamente. Parece que travou na abertura da boca. Isso pode acontecer também? Pode. Nós chamamos isso de travamento aberto. Quando o paciente não consegue abrir a boca, travamento fechado. Quando ele não consegue fechar, travamento aberto. E normalmente isso é corrigido também na cirurgia, através de mudanças na inclinação, que o Vitor Hugo pode até lhe explicar melhor. Uhum. A parte do travamento aberto, ela é um pouco diferente do travamento fechado. Esses pacientes, eles normalmente são encaminhados aí para algum atendimento de pronto-socorro, onde é feita alguma manipulação da mandíbula? Uma manipulação mandibular. É como se a gente estivesse colocando um ombro no lugar. Sim. A pessoa teve um deslocamento de ombro ali e na mandíbula é a mesma coisa.
Isso tem algumas características muito importantes em relação à parte de ligamento, de músculo, né? É mais raro. O que a gente mais vê são pacientes com travamentos fechados, né? E isso tende a acontecer de uma forma muito mais silenciosa, assim. Tem muitos pacientes que, por exemplo, apresentam esse tipo de situação, ficam 1 ou 2 ou 3 dias assim e melhoram. E não procuram atendimento numa situação de investigação do que Às vezes aconteceu. não sabe direito o que está realmente acontecendo. Aguda, né? E tem muito paciente, inclusive em relação nesse sentido, de que não sabe que aquelas dores que ele sente, às vezes um cansaço mandibular, às vezes uma dor de cabeça, é uma situação diagnosticável e tratável de alguma certa forma, porque eles acreditam que a dor é uma situação que não tem muito o que fazer. Tem muitos pacientes assim ainda. Mas eles tomam um analgésico qualquer e deixam o problema correr. Exatamente. Não, e sem contar que muitos, ao percorrerem, muitos colegas neurologistas, já imaginam logo de cara uma característica enxaquecosa. E sendo uma enxaqueca, o neurologista imediatamente já começa a prescrever medicamentos inerentes para essa neuropatia. E o detalhe é que muitas características de cefaleias tensionais advindas de uma DTM podem evoluir como um ponto gatilho para uma enxaqueca. E o paciente fica anos a fio tomando medicamentos fortíssimos para enxaqueca e quando um dia acaba caindo na nossa clínica, ao tratar a DTM, ele fala assim, doutor, sumiram as minhas enxaquecas. Exatamente. Entendeu? Esse é o grande detalhe que as pessoas estão encontrando em relação a achar a pessoa certa para poder resolver o seu problema. E detalhe, na grande maioria dos casos, os nossos tratamentos são sem medicamento algum. Então, quer dizer, o paciente fala, puxa, mas e todos aqueles medicamentos que eu estou tomando? Vamos começar a tirar. Que nunca resolveram. E que nunca resolveram. E, normalmente, com 3 meses, nós já conseguimos eliminar praticamente todos os sintomas. Os medicamentos, eles acabam ajudando na consequência e não na causa. E não na causa. A gente falou da questão emocional, que é uma das mais preponderantes, né, de uma certa forma, como vocês disseram nesse caso. Mas há outras questões, por exemplo, físicas ou fisiológicas. Por exemplo, um desgaste muito grande que essa pessoa teve ao longo da vida, em função, talvez, até de uma própria DTM e tal, e que isso acentuou o problema. Também pode acontecer. Que outras causas físicas que podem trazer consequências da DTM? Eu diria para você que a primeira coisa que os colegas dentistas imaginam é o paciente tem um problema na oclusão, que é o relacionamento dos dentes. Isso então é a principal causa do problema? Não, não é. E o detalhe é que às vezes nós encontramos, olha só, pacientes com uma péssima oclusão, um péssimo encaixe de dentes e nunca tiveram DTM. Ao passo que nós temos às vezes uma característica de um paciente com situações crâniofaciais e que envolve a mandíbula numa situação ruim e que às vezes uma simples interferência na mordida pode desencadear isso. O Vitor Hugo observa muito isso quando se fala de relacionamento de cabeça e mandíbula, relação de maxila e mandíbula, dentes superiores com dentes inferiores. É importante a gente entender que esse relacionamento, ele é importante, ele traz repercussões ortopédicas para aquele paciente. É como se a gente tivesse... Não ortodônticas necessariamente. Não ortodônticas. Esse termo eu acho interessante para os pacientes entenderem, e eu sempre tento explicar isso para eles, que a gente tem na face uma periferia como se a gente tivesse um braço. Né? É um órgão periférico. Tem musculatura, pontos de apoio e tal. Assim, o mais importante é entender que o emocional, na grande maioria dos pacientes, é o gatilho principal, mas que em alguns casos esse desarranjo ortopédico da face, ele traz uma repercussão muscular que pode desencadear inclusive fatores em outras articulações. Então o paciente pode ter dor de ombro, pode ter compensações. É óbvio que precisa ser
feita uma análise muito profunda para, com certeza, afirmar uma questão como essa. Mas na face, a gente tem disposições mandibulares que tendenciam muito mais músculos a trabalharem de uma forma a compensarem uma postura mandibular, porque a mandíbula é o único osso solto da cabeça. E dependendo dessa postura mandibular, a gente pode ter funcionamentos musculares para equilibrar essa postura mandibular a modo que esses músculos tendem a disfuncionarem. E levar sobrecarga também na articulação. Sobrecarga articular. Imagina, por exemplo, aqueles pacientes que têm o queixo para trás, tipo Noel Rosa, né? Sim. Ou aqueles... Chamam ortognatos? Não, tem um Isso nome mesmo, específico. ortognáticos. Ortognáticos. São pacientes que, na verdade, têm um retrognatismo para trás, né? A mandíbula está para trás, mas ele nasceu assim, desenvolveu assim. Aí um dia, de repente... É a pessoa sem queixo que a gente fala. Exatamente. E daí um dia, essa situação que está ali latente, que é essa relação que ele falou, às vezes soma-se a um fator emocional, pronto. Piora o quadro. É a gota d'água para o tipo de problemas começar a se desenvolver. Agora, a gente fala, eu acho, até me desculpe, não, claro, porque ele falou da gota d'água, eu acho interessante essa comparação, né? A gente fala que o paciente, ele, quando disfunciona, ele transborda o copo dele, é um sinal, porque várias questões são adicionadas a esse copo até ele transbordar, né? Seja ela o fator ortopédico, o fator do próprio crescimento, postural, de hábitos parafuncionais, né? E o emocional, acho que enche muito esse copo. Exato. Independente do... Às vezes é o que faz transbordar, né? Exatamente. Existem vários tipos de tratamentos para esse tipo de disfunção. A gente entende isso. E o que é importante é a gente ensinar o paciente a esvaziar o seu copo, no sentido de que ele entender o que é salutar para ele ou não de fazer. Às vezes até uma orientação cognitiva, de uma forma bem simples. A gente não invade o ramo da psicologia, mas a gente tende a orientar o paciente a fazer uma higiene... Mostrar esse caminho, na verdade, uma higiene cognitiva, de avaliar o que ele está pensando. Às vezes é importante, porque o paciente ele tende a ter um perfil de pensamento, de cognição muito voltado à catastrofização, a medo, a pensamentos que vão colocá-lo em constante modo de alerta. E aí a gente começa a somatizar diretamente no sistema estomatognático, que é onde a gente está ali evolucionalmente falando, pronto para caça, para briga, né? Então a gente somatiza isso e a articulação sofre muito. Então, pelo que você está me falando, doutor Vitor Hugo, existe a possibilidade, então, por exemplo, desse problema ser resolvido, digamos assim, com uma sessão com uma psicóloga ou uma psicoterapeuta e não numa intervenção cirúrgica, por exemplo. É interessante que isso são tratamentos satélites, porque o importante é a gente intervir no mecanismo de somatização e reeducar o paciente a fazer ou não alguns hábitos, né? A exemplo disso, na nossa clínica, para você ter uma ideia, nós recebemos pacientes com uma característica sintomatológica bastante pesada e que na consulta sequer conseguimos conversar com ele ou com ela, porque a grande maioria dos pacientes são mulheres, 85% a maioria são mulheres e os outros 15% homens. E daí o detalhe é que às vezes eu não consigo conversar com a paciente porque só de falar, olha, o emocional, aí o paciente já começa a chorar. Então, e a condição ela é tão pesada sob o ponto de vista emocional que às vezes eu tenho que falar para o paciente, olha, eu preciso de uma situação emergencial em você sob o ponto de vista emocional. Daí o paciente fala, terapia eu já faço, psicoterapia eu tomo uma porção de medicamentos. E daí o que nós fazemos? Nós temos um hipnoterapeuta na clínica para conseguir atuar de forma emergencial para eu poder tratar as dores desse paciente. Então o paciente
entra, faz uma única sessão de uma hipnose, por exemplo, com terapia, e o paciente não sai de cena em momento algum, ele só orienta o hipnoterapeuta onde está o problema, e ele sai melhor, e depois de 1 semana, 2 semanas, eu já estou tirando todos os problemas. Por quê? É uma característica muscular que vai ser tratada e às vezes uma característica articular que também tem que ser tratada. Então, é óbvio, tem casos mais simples que o paciente chega na clínica e fala, olha, eu tenho um cansaço muscular bastante grande, dores de cabeça. Tem algum outro tipo de problema? Não, só isso. Então, Aí você resolve com Aí essa na questão orientação que a gente faz, passando todas as informações, o paciente fala, não, agora já não tenho mais nada. Exemplo, um paciente chegou... um paciente meu chegou para mim e falou na segunda-feira, olha, por alguma razão a minha mordida hoje está estranha e eu estou com um cansaço muscular bastante... E eu falei, puxa vida, um paciente tranquilo, o que você fez esse final de semana? Não fiz nada. Tem certeza? Teve alguma briga? Não, nada. E tinha passado um final de semana com uma temperatura mais baixa aqui na capital, e daí o paciente fez uma panela de pinhão. Daí eu falei, e como é que você come o pinhão? Aí ele falou, a gente pega e sempre aqui de lado. Morder com a parte de trás. Exatamente. Então ele comeu uma panela de pinhão. Ele fez uma sessão de um final de semana. Ele fez um crossfit. Ele fez uma Exatamente. E isso leva, inclusive, o paciente de uma hora para outra a ficar com uma mordida errada. Então a gente tem que analisar bem cada caso. Tem que fazer uma anamnese completa até para saber o que ele fez no fim de semana para poder identificar a origem disso. Então, inclusive, o paciente que está em tratamento, está evoluindo bem, aí ele chega, estava evoluindo bem, daí o paciente chega para mim numa determinada sessão e fala assim, hoje voltei a ter as dores. Eu falei, você passou por algum problema emocional nesses últimos dias? Como é que o senhor sabe? Entendeu? Quer dizer, tem que ter um pouco de psicologia também para tentar investigar para poder investigar. E eu vou dizer uma coisa, hoje os dentistas, os colegas dentistas vão cada vez mais encontrar esse tipo de problema que chega para ele como se fosse um enigma. E aí, como é que eu faço? Qual estrutura está tendo o problema? Como que eu devo fazer tudo isso? Porque, na realidade, eu diria que até hoje, em muitas faculdades, nunca se falou sobre disfunção da ATM. E outra coisa, o termo oclusão, que é o relacionamento dos dentes, que às vezes chega a ter alguma mínima participação, porque depois que a gente reposiciona uma mandíbula, uma articulação na sua posição correta, às vezes revela uma situação de uma oclusão onde o colega dentista também não sabe lidar com a oclusão. Como é que é? Tem que fazer algumas correções, imagino. Ele passou a vida inteira exatamente. Com problema na mandíbula, os dentes se desgastaram e perdeu uma relação correta. E às vezes nós também nunca tivemos. Eu digo isso porque eu sou formado há 43 anos e na minha época não se falava em disfunção da ATM. Oclusão, nós tivemos uma palestra sobre oclusão. Uma palestra simples de 1 hora, 2 horas. E hoje a oclusão hoje se faz grandes reabilitações estéticas na boca, reabilitações ou tratamentos dentários que envolvem restaurar muitos dentes e, consequentemente, às vezes está até bonito, mas não está funcionando porque a oclusão não está sendo bem ajustada. Ou então se fratura muito lentes de porcelana e não se sabe o porquê. Às vezes foram interferências da oclusão, do encaixe dos dentes, que foi deixado nessa reabilitação e volta e meia o paciente fala, olha, soltou a minha lente, por exemplo. Então, a oclusão tem uma relação direta com a funcionabilidade de tudo isso, porque a oclusão tem uma relação direta com o ciclo de mastigação. E no ciclo de mastigação, óbvio, músculos têm que trabalhar corretamente, a articulação também tem, mas a oclusão não pode falhar também nessa hora. Agora, se for para a gente fazer uma comparação, por exemplo, em que porcentagem de casos que se é realmente necessário uma cirurgia para essa correção, em relação àqueles que não precisam? Quantos por cento dos casos a gente poderia dizer? Tem uma regra que eu gosto muito, é a regra dos 90%
é 90-10, assim, que a gente fala. Porque assim, ó, 90% dos pacientes vão evoluir bem com tratamento conservador, ponto final. Sem cirurgia. Sem cirurgia. Uhum. Imaginando o tratamento conservador sendo um aparelho específico e orientações. Desses, 10% vão evoluir para tratamentos alternativos. Por exemplo, uma viscossuplementação, por exemplo, uma lavagem articular, que a gente pode falar um pouco daqui a pouco. E desses 10%, eu diria que 10% deles realmente vão precisar ir para a cirurgia. Então, eu diria que assim, ó, de todo o montante dos pacientes que vão necessariamente para o procedimento cirúrgico, de cirurgia aberta da ATM, eu diria que é 2 a 3% dos pacientes. E entenda-se isso, e olha que ele é cirurgião, hein? Sim. E o detalhe é que, até um tempo atrás, a especialidade de cirurgia bucomaxilo abriam muitas articulações. Até um tempo atrás, o paciente chegava com problema na articulação, num hospital, por exemplo, já imediatamente indicava cirurgia. Hoje eu tenho muitos alunos que são cirurgiões bucomaxilo e que falam, eu preciso fazer esse tratamento clínico, porque eu sei que não precisa mais abrir. E qual é o motivo de não abrir uma articulação, como eu sempre aprendi que deveria abrir? São tratamentos conservadores, que é o que a gente preconiza nos nossos cursos, tanto eu quanto ele, e ele sendo cirurgião, ele diz, olha, nós vamos fazer de tudo para que você não vá para a cirurgia, que é a especialidade dele. Sim, tentar minimizar o problema. Exatamente. Eu sempre falo, apesar de cirurgião, meu papel no tratamento que você, paciente, está iniciando, é não te levar para a cirurgia. Sim. E aí a gente tem vários outros tipos de abordagens, né? A gente precisa entender que a articulação temporomandibular é uma articulação sinovial como um ombro, por exemplo, né? Ela é banhada por um líquido, ela é em volta de uma bolsa, né? E isso traz várias possibilidades terapêuticas. Lembra, no ombro você já deve ter ouvido falar na infiltração de ombro, né? Sim. A gente faz isso na articulação temporomandibular da mesma forma, né? E inclusive faz-se cirurgia por vídeo, cirurgia aberta, então tem uma gama de procedimentos que a gente pode indicar. A grande maioria dos pacientes, quando apresentam processos degenerativos na articulação, a gente pode fazer essas infiltrações e esses tratamentos coadjuvantes, mas eles são coadjuvantes, porque o principal é o tratamento clínico conservador e o paciente não colocar aquelas estruturas em sobrecarga. De nada adianta a gente fazer a melhor suplementação, a melhor cirurgia que for, e o paciente sobrecarregar de alguma outra forma. A gente, por exemplo, a gente sabe que essa questão emocional, ela muitas vezes, ela vem ou se torna um pouco mais frequente durante até o sono, né? Que as pessoas, que isso gera o bruxismo, aquela coisa toda. E a gente sabe também que tem aparelhos ortopédicos bucais que corrigem algumas questões, por exemplo, do bruxismo e tal. Esse tipo de aparelho, de problema, pode ser tratado também com um aparelho ortopédico? Assim? Eu diria o seguinte para você, só complementando uma coisa que ele disse, que também é muito interessante e nunca se imaginou, é que hoje existe também prótese de ATM. Você já ouviu falar de prótese de fêmur? Sim, claro. Mas hoje existe prótese de ATM para substituição. Para substituição. Ou de parte da mandíbula. Exato. Da mandíbula. Vamos supor, é feita uma tomografia e daí é feita uma prototipagem, quer dizer, uma simulação do que como deveria fazer. O computador, através de uma fresagem, constrói uma mandíbula não, um pedaço da mandíbula e a articulação. Então hoje existe, inclusive... Aí você substitui uma parte da mandíbula com a articulação. Todo o mecanismo articular ele pode ser substituído através de uma prótese, né? E assim, muito interessante isso é interessante porque cabe a uma avaliação muito criteriosa dos pacientes para a gente identificar processos degenerativos ativos em uma fase mais inicial. Porque a gente precisa entender que a articulação temporomandibular ela é uma articulação altamente resiliente e adaptável.
mas a adaptação dela vem com uma característica de remodelação. Isso significa basicamente, infelizmente, perda de volume. Quando a gente perde volume dentro de uma ATM, a gente ganha uma instabilidade ortopédica. É como se a minha altura facial daquele lado diminuísse por um problema de degeneração. E aí, quando a gente tem uma instabilidade muito grande, a gente pode levar mais sobrecarga para dentro da ATM e uma degeneração vir a acelerar cada vez mais e até o momento que não há outro tipo de tratamento a não ser uma prótese articular. Voltando agora à questão, existem aparelhos que podem corrigir esse problema? Aparelhos ortopédicos, ortodônticos? O grande detalhe é que muitos profissionais assistem uma apresentação do que é um aparelho de estabilização mioarticular postural, que é o aparelho que nós utilizamos, e imagina, essa peça de acrílico meu protético consegue fazer. Então a grande maioria dos colegas até então utilizam de plaquinhas, que eu gosto de dizer plaquinhas, entre aspas, porque não é verdadeiramente um aparelho de estabilização. Quando eu digo isso, é porque esses aparelhos ortopédicos, vamos dizer assim, que vão tratar a ATM, o aparelho de estabilização da ATM, é interessante que ele seja confeccionado em simuladores. Então existem simuladores, que nós chamamos de articuladores, que fazem uma relação direta do aparelho que vai ser construído com a ATM. E quando você simplesmente pega um molde superior e inferior e manda para um protético e fala, faz uma plaquinha, ele vai fazer uma plaquinha. Ele vai entregar para o dentista uma plaquinha. O dentista vai entregar para o paciente uma plaquinha, que num primeiro momento pode até funcionar, mas logo em seguida a gente vê que essa condição de degeneração da articulação, num primeiro momento pode ser que melhore, mas depois quando o meu paciente não voltou, ou provavelmente procurou um outro profissional porque você não conseguiu acertar. Sim. Então, para fazer um aparelho como esse, evidentemente, não só eu preciso diagnosticar corretamente o paciente, colocar tudo isso num simulador, confeccionar o melhor aparelho para ele e levar individualizando o caso dele e não generalizar. Como a grande maioria, eu diria para você, eu estou dizendo isso com conhecimento de causa, porque todos os meus alunos, nós temos mais de 1.100 alunos, eles dizem, mas eu pensei toda a vida que fosse plaquinha, só moldar e mandar fazer uma plaquinha. Se fosse isso, nossa especialidade nem existiria. Nem existiria. Entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa muito mais séria, tem que ser tratado com muita responsabilidade. E só para você ter uma ideia, no dia da entrega desse aparelho, eu gasto aproximadamente 1h30 só para ensiná-lo como usar o meu aparelho. Para que tenha funcionalidade realmente, senão não vai adiantar exatamente. Nada. Então, e outra coisa, à medida que o paciente vai usando o aparelho, a mandíbula vai se posicionando de forma diferente e desajustando o aparelho que precisa ser ajustado criteriosamente e muitas das vezes passa por um primeiro aparelho, para um segundo e às vezes para um terceiro aparelho. Onde, por exemplo, vou citar um exemplo aqui muito rapidamente. O paciente não tem mais dores, mas ainda continua com estalos na articulação. E ele passou pelo tratamento, não tem mais dores nenhuma, mas o estalo ainda incomoda. Porque tem paciente que fala, não, esse estalo para mim eu não tenho problema. Sim. Então ele vira apenas um sinal. Mas quando o paciente reclama, olha, esse estalo me incomoda socialmente, me incomoda emocionalmente, então ele acabou virando um sintoma. E existe um tipo de aparelho onde nós projetamos para o paciente baseado numa ressonância magnética, onde eu sei em que posição aquela mandíbula não vai fazer estralos, ou estalos, ou barulhos articulares. E esse aparelho é confeccionado nessa posição, para fazer com que aquela cartilagem que saiu do lugar, porque a cabeça da mandíbula deformou, essa mesma cabeça da mandíbula vai reformatar essa cartilagem numa posição terapêutica. Agora, esse aparelho ele tem que ser usado
o resto da vida, ou ele tem um período que ele corrige o problema e a pessoa não precisa mais usá-lo? Voltando novamente a essa questão, a grande maioria dos colegas, inclusive meus alunos, dizem isso, olha, nossa, eu sempre pensei que era só fazer uma plaquinha e falar para o paciente, olha, você põe isso aqui à noite para dormir e isso aqui é para o resto da sua vida. A grande maioria diz isso. Porém, isso tem tratamento com início, meio e fim. Sim. E normalmente em 3 meses, 4 meses, a grande maioria dos nossos pacientes, a grande maioria, em 3 meses, 4 meses, já se resolve de forma definitiva. Isso é o mais importante, porque a grande maioria também dos pacientes dizem, nossa, eu usei uma plaquinha, depois quebrou, aí eu fui para um outro que me indicou outra plaquinha, e depois ele falou que tinha que trocar a plaquinha, ou seja, plaquinha atrás de plaquinha. Então eu acho que isso é um passo importante para a gente entender que tem início, meio e fim. Agora, por que é importante todo cirurgião dentista conhecer ou saber tratar Não é ensinado na faculdade isso? Não faz parte já das disciplinas que são aplicadas dentro de um curso de odontologia? Infelizmente não. Assim, não faz parte? Não. Assim, hoje em dia existem matérias ou assim, cadeiras de escolha do aluno para ele fazer ou não, né? Eu vejo que é um movimento que não tem volta. A gente precisa disso para a sociedade. A sociedade cada vez mais vem mostrando esses sinais e sintomas das disfunções e as faculdades vão evoluir nesse sentido, eu não tenho dúvida. Agora, uma situação importante em relação aos colegas de uma forma geral, é importante que eles identifiquem, pelo menos diagnostiquem de uma forma mais simples que está acontecendo algum problema com aquele paciente. Saber tratar, eu acho que demanda daquele colega algum investimento de tempo e vontade para aprender, porque infelizmente, felizmente, de uma forma importante, a gente tem estruturas anatômicas complexas, a gente tem um envolvimento de fator de sensibilização, a gente tem sensibilização central, que é os mecanismos de dor, que às vezes a gente precisa entender também daquele paciente. A gente tem esses fatores ortopédicos, a gente tem os fatores emocionais e como eles contribuem. Então, existem várias estruturas de conhecimento que o colega precisa entender para tratar. Só que essa parte do diagnóstico, a sintomatologia, ela é simples de identificar e os colegas eles estão vendo isso cada vez mais nos seus consultórios e o pior é que os pacientes chegam para os colegas cobrando isso. Olha, doutor, eu estou apresentando isso. O senhor consegue me auxiliar de alguma forma? E os colegas eles estão se vendo na importância de trazer esse conhecimento para dentro dos consultórios. Acho um ponto interessante a parte de diagnóstico, né? Da importância de se ter uma leitura dos exames complementares, né? Que guiam muito essa parte do tratamento. Porque, por exemplo, em uma ressonância magnética de articulação, a gente consegue identificar a posição de disco articular. A gente consegue identificar processos degenerativos, a gente consegue identificar inflamações, né? Que são os derrames articulares. Então, isso modula o nosso planejamento terapêutico, né? Só complementando o que ele estava falando a respeito de pacientes, hoje os pacientes estão chegando tão bem informados que eles chegam... a gente atende, nós temos clínica em São Paulo e em Campo Grande. E em São Paulo, um paciente chegou para mim na consulta e falou: boa tarde, doutor, olha, eu estou aqui com uma disfunção temporomandibular de característica muscular e articular, e na minha ressonância magnética eu já observei que eu tenho deslocamento anterior de disco com redução. Deu um diagnóstico completo. Eu chamei o Vitor Hugo, falei: olha o que esse menino está falando.
falando. só não fala o que ele quer de tratamento para não ficar feio. Pra não ficar feio. Mas ele até provavelmente já sabe. Ele já sabe. Não, e ele fala, não venha me indicar plaquinha. Já na cara dura. Então, o que a internet nos permite hoje, a pesquisa. isso é bom, isso é bom. Sim, Isso claro. força os profissionais que não sabem esse tipo de problema ter que correr porque o seu próprio paciente está Já cobrando sabe. esse tipo de problema. Exatamente. Os consumidores, de uma forma geral, hoje, quando vão comprar um carro, uma Com casa, certeza. um produto, eles já sabem preço, condições, já sabem tudo. o produto, as características, vantagens, benefícios e tal. É a mesma coisa também acontece nessa área. Agora, quais são os tratamentos minimamente, os tratamentos clínicos que são minimamente invasivos e eficazes na disfunção da TEM? Existem várias abordagens minimamente invasivas no que a gente pode relacionar com os tratamentos para DTM. Eu diria que a principal é a viscosupplementação, porque ela tem uma gama de indicações muito ampla, né? A viscosupplementação é basicamente a infiltração de ácido hialurônico dentro da articulação temporomandibular. Isso é um tratamento por si só que vai tratar aquele paciente? Não, ele é um tratamento acessório ou um tratamento que eu gosto de falar sinérgico, quando ele traz uma somatória de efeito terapêutico com o tratamento clínico. Beleza. Além disso, a gente tem a lavagem articular, a artrocentese. E só explicando, como é feita essa primeira... A viscosupplementação basicamente é uma infiltração direta. Uma agulha muito pequena, muito fininha, a gente faz a infiltração direto na articulação. A gente tem Vai por dentro da... Não, por fora. Por fora mesmo. Extraoral. De uma abordagem muito direta, né? E muito simples. E rápido. Rápida. Assim, o que eu falo para os pacientes? Em menos de 30 segundos a gente já... Está resolvendo um problema ali. Finalizou. E assim, muitas dessas infiltrações, o paciente não sente absolutamente nada. Nada. O paciente ele pode sentir uma pressão pelo volume. Sim. E pronto. É uma técnica simples, é uma técnica eficaz. Ela é realizada uma vez por mês, por 3 meses, dependendo do caso. Então, no próprio consultório. Na própria clínica. Simples, não precisa na cadeira ser mesmo. Na cadeira odontológica. Sim. É óbvio, a gente precisa avaliar e ver a indicação, né? Claro. Além disso, a gente tem a artrocentese, que é a lavagem, né? Onde a gente coloca 2 agulhinhas. Uma entra Paciente soro... sedado. Isso já com sedação. Por uma a gente entra um soro e por outra a gente tem um portal de saída que é feita essa lavagem. Faz uma lavagem. Isso é importante porque às vezes a gente tem marcadores inflamatórios que não permitem com que essa articulação pare de inflamar. Então, às vezes, a gente precisa fazer esse circuito para fazer essa lavagem e cessar essa inflamação crônica. E às vezes marcadores degenerativos também. Essas características inflamatórias, elas predispõem a processos degenerativos. Para finalizar, a artroscopia, que é uma cirurgia por vídeo. Alguns consideram minimamente invasivos, outros nem tanto. Eu acho que é minimamente invasivo dependendo do nível, né? Existem 3 níveis, né? Mas a cirurgia por vídeo é uma modalidade terapêutica que vem crescendo muito, onde a gente pode fazer várias abordagens dentro da articulação. Seja a lavagem, que é uma das principais, seja soltar ligamentos, seja soltar aderências de disco, de estruturas que dificultam a mobilidade articular, sejam até reposicionar o disco na posição ideal dele, né? Esses seriam os principais tratamentos minimamente invasivos. Agora, por exemplo, a utilização de próteses, como você falou, em parte da mandíbula, são casos raros. São casos mais raros e são casos mais invasivos, né? Além disso, entre essas 2 características de prótese, a gente tem também a cirurgia aberta, onde a gente faz a recaptura do disco diretamente, não através de instrumentos de vídeo, né? Hoje a técnica é bastante apurada e delicada e a gente consegue esse reposicionamento discal de uma maneira bem interessante. O que é importante? A avaliação do colega em relação à característica ortopédica
da postura da mandíbula quando eu vou devolver aquele disco. Hoje, a gente encara, como cirurgiões, muitos insucessos em relação aos últimos anos de histórico da parte da cirurgia articular, porque nunca se pensou que reposicionar o disco necessariamente vai mudar a postura mandibular e mudando e corrigindo essa postura mandibular, a gente vai ter uma melhor característica espacial para aquela articulação voltar a trabalhar num mecanismo ideal. Eu devolvo o disco, mas eu devolvo espaço para aquele disco ficar em posição. Agora, em que momento vocês dois, independentemente de serem pai e filho, mas que são dois profissionais que atuam em duas áreas um pouco distintas, em que momento vocês decidem que aquele caso daquele paciente pode ser tratado pura e simplesmente com um tratamento clínico ou ir para uma cirurgia? Via de regra, quando eu diria, não porque nós estamos no mesmo ambiente, mas toda a vida eu sempre procurei, dentro da minha especialidade, buscar alguém que possa me ajudar para complementar o meu tratamento. Seja até uma questão de fisioterapia, de uma condição postural, por exemplo, o paciente tem uma forte escoliose que desposiciona a cabeça, que leva para uma disfunção temporomandibular. Então eu preciso também de uma fisioterapia. E quando eu tenho do meu lado um profissional que pode avaliar junto comigo a articulação sobre o ponto de vista de imagens e nós observarmos que, puxa, porque só falando a respeito de cartilagem e disco articular, é importante salientar para quem está nos assistindo que se nós formos imaginar que isso aqui é a cabeça da mandíbula, ela se relaciona com a base do crânio. E para que osso não trabalhe com osso, existe uma cartilagem. E pelo fato de se apertar bastante os dentes, essa cartilagem cai aqui na frente. Ou se desgasta, né? Não, ela se desgasta caindo aqui na frente. E daí quando o paciente vai abrir a boca, a cabeça da mandíbula tem que vir para frente. E quando ela vem para frente, ela pesca esse disco, que é o momento que faz o estalo, o barulho articular. Então não é osso batendo com osso, é cartilagem se reposicionando. E às vezes eu digo para ele, né? E que poderia não ser meu filho, ou poderia ser um colega que eu ligasse para ele e dissesse: dá uma passadinha aqui, eu vou dar uma passada aí para a gente conversar a respeito desse assunto. Então, olha, eu já tentei todos os recursos, fui para um aparelho de estabilização, fui para um aparelho de reposicionamento de disco, mas não consegui nada. Aí, na ressonância magnética, a gente observa, aí conversando com o cirurgião, olha, a melhor abordagem para esse caso, eu gostaria que você pudesse intervir, porque eu não tenho mais recursos para isso. Aí é onde necessariamente eu preciso da intervenção, entendendo que a grande maioria dos casos de pacientes que têm estalos na articulação mexe com toda essa biologia ou essa condição espacial dentro da articulação e que na grande maioria dos casos vai reduzir hipoteticamente, ou de forma como exemplo, a quantidade de líquido. Então, eu preciso sempre ter, por mais que eu queira o melhor para o meu paciente, eu tenho que avaliar o que está dentro da articulação e que talvez esteja faltando um pouco de líquido. Por isso, hoje, a grande quantidade de pacientes que estão usando, ou que estão precisando de viscosuplementação, ela está sendo cada vez maior, porque os pacientes já vêm com as suas articulações já em processo de destruição. Então eu preciso da cirurgia, eu preciso dele para dizer assim, olha, aqui o ambiente articular está bom, pode continuar tratando. Então, muitas das vezes, o meu início de tratamento já acontece Caso, né? concomitantemente com ele. Às vezes isso lhe traz mais confiança e confiabilidade, por exemplo, no tratamento pelo diagnóstico encaminhado. Isso é interessante a gente rapidamente entender, a gente entender que ele tem um conceito que a gente pensa muito nos tratamentos da DTM, que é o conceito de escalonamento.
né? Onde os tratamentos mais conservadores, eles precisam ser pensados antes da gente escalonar por um próximo degrau de modalidade terapêutica, onde a gente pensa num procedimento minimamente invasivo. Normalmente, para os pacientes que a gente indica a cirurgia, o paciente já passou por um processo de escalonamento, onde ele já passou por um tratamento clínico, ele já passou por um tratamento minimamente invasivo, ele tem um diagnóstico e aí ele vai por uma modalidade mais invasiva. Ele nunca chega. Em outras épocas era assim. Hoje, não. O paciente até chegar na cirurgia, ele nunca chega e fala, bom, já vai não vai direto para a cirurgia, não. É a última das etapas, né? Entendi. E quais são os grandes desafios que vocês enfrentam nesse tratamento atualmente da DTM? Em relação ao paciente? A gente pode considerar que já é um problema de saúde pública ou ainda não? A gente pode considerar sim, mesmo porque, só para se dar um exemplo, eu ministro cursos há 30 e poucos anos. E naquela época, quando nós, por exemplo, numa determinada capital, a instituição abria para tratamentos de articulação, as salas de espera já eram lotadas para os meus alunos poderem tratar. Então, hoje a gente vê isso de uma maneira de saúde pública, porque isso não atinge só uma classe A ou classe B, é toda uma comunidade. Então, não tem distinção de classe. Assim como nós temos pacientes que talvez não tenha recurso nenhum e está tendo dores de cabeça e tomando medicamento atrás de medicamento porque vai no posto de saúde, etc. Nunca vai ter o posto de saúde ele jamais vai conseguir ter um diagnóstico exatamente, correto disso. Não. Então, quer dizer, e sempre vai estar tomando medicamento, cada vez mais, olha, toma esse medicamento para sua dor de cabeça. Estou com um travamento na minha articulação. Olha, toma esse relaxante muscular. Quer dizer, está sempre cuidando do efeito. Está com o ouvido entupido, não sabe o que é por isso, vai num otorrino. Entendeu? Exatamente, exatamente. Essa parte do ouvido tem uma relação muito, muito intrínseca. Assim, um ponto importante, os otorrinos estão muito, hoje em dia, a par da DTM. Antenados com isso, a ponto de encaminhar um profissional. Indicam muito, porque, olha, para a gente ter uma ideia em relação a essa parte do ouvido, às vezes a gente pode ter uma característica muscular tão grande em relação à parte da disfunção temporomandibular que eu posso ter um acionamento de uma cadeia muscular acessória para compensar algum desarranjo ortopédico que aquele sistema estomatognático, articular, mastigatório tem de problema. E isso pode influenciar o acionamento de uma cadeia de músculos, inclusive do ouvido. Então eu posso ter uma compensação muscular, é igual assim, ó, quando eu tenho um torcicolo e eu não consigo virar a minha cabeça para algum lado. Sim. Eu viro o meu tronco inteiro. Eu faço um acionamento de uma cadeia acessória para aliviar aquela função daquela dor daquele músculo, por exemplo. Na face é a mesma coisa. E a gente tem o acionamento de músculos, por exemplo, o músculo tensor do tímpano ou o músculo estapédio, por exemplo, que são músculos da região do ouvido, que são acionados de uma forma compensatória a um problema articular, por exemplo, ou a um problema ortopédico da face. E aí o paciente tem o quê? Uma sensação de entupimento. Tem um zumbido, né? Que é o grande desafio, tanto da otorrino quanto da nossa especialidade. Por exemplo, se vem um paciente para mim dizendo, olha, eu tenho isso, dor de cabeça, e zumbido, e daí a gente diz, olha, as tentativas, no seu caso, são promissoras, mas tem pacientes que chegam para mim e falam assim, olha, eu já fui no otorrino e não consigo tratar o meu zumbido. E eu estou aqui para o senhor me tratar. Daí eu pergunto, você tem dor disso? Não tenho nada, só tenho zumbido. Eu falo, olha, então não vai ser aqui. Mas daí o paciente fala assim para mim,
Mas é porque eu sou muito tenso por conta desse zumbido. Daí eu falo tenso, você aperta seus dentes? Sim, eu faço bruxismo, sim, eu faço isso. Mas a característica ainda não desenvolveu sintomatologia, mas desenvolveu um zumbido. Então eu tenho casos onde eu falo, olha, nós vamos fazer uma tentativa para a gente, e daí na tentativa, com um aparelho ortopédico, que é o aparelho de estabilização, vem a orientação de como ele deve fazer para não ter mais o bruxismo. E com isso acaba, por tentativa, eu conseguindo resultados que não se conseguiu no otorrino. Lembrando que, às vezes, eu recebo casos de colegas otorrinos dizendo: Vitor, estou te encaminhando esse paciente porque ele está tendo sangramento no ouvido e eu não sei por que isso está acontecendo. Quer dizer, até esse tipo de situação a gente tem encontrado. Agora, vocês dois dão curso sobre isso, né? O curso de vocês é bastante conhecido já. Eu queria saber como é que vocês analisam o cenário atual, onde nós vemos os profissionais mais voltados para cursos e treinamentos de estética, digamos assim, como é que fala? A gente fala, não é reposição facial, harmonização. Harmonização facial, que muitos consultórios dentários estão deixando de ser consultórios dentários para virarem consultórios de estética. Como é que vocês enxergam isso? Observando que não há cursos em faculdades para ensinar realmente a DTM, né, a tratar a DTM e tal. Como é que vocês veem? Qual é que é a avaliação que vocês fazem disso? Eu penso que, para você ter uma ideia, hoje nos congressos que inclusive nós estivemos nesse último congresso agora em São Paulo, antes nós só encontrávamos empresas vendendo cadeiras odontológicas. Hoje nós encontramos só cadeiras de harmonização, sem nada, somente a cadeira, como é que chama? O equipo, né? O equipo. Só o equipo de uma cadeira, sem os acessórios nada, que são para o tratamento. Sem cuspideira, nada. Inclusive o paciente fala assim, olha, eu estou fazendo, eu fiz odontologia e não só sei se quer, só para isso. Ou você vê empresas vendendo curso de estética, curso de harmonização. Eu vejo assim, de uma forma bem simples, assim. Eu acho que isso é legal, faz parte de um movimento novo da odontologia. Vai ser assim e eu acho que a gente vai ter um crescimento. O Brasil já é muito reconhecido por essa parte da estética. Louva-se. Aliás, acho que a nossa odontologia ela é muito valorizada hoje no mundo. Né? Nós temos os melhores profissionais no Brasil hoje. E além desse movimento da estética, o que eu vejo é que tem um movimento grande também na parte da dor. É porque na parte da dor a gente não tem as pompas, ou às vezes o alcance, o alcance em relação à parte divulgação. De divulgação que a parte estética tem, né? Às vezes eles fazem um marketing apelo, muito melhor do que o da parte clínica. Mas é natural, porque se mexe com estética. Agora, quando se mexe com a dor, o paciente ele precisa, né? E tem muito essa crescente da busca da dor, porque tem muita procura e tem muitas pessoas se informando melhor em relação à parte do que está acontecendo com elas e também buscando auxílio na odontologia. Eu vejo que a diminuição de número de pacientes, de pessoas com cárie, com a necessidade, às vezes, de tratamentos odontológicos complexos, vai diminuindo com o passar dos anos. Mas a somatização, a parte emocional e a parte da dor vem crescendo. Vem crescendo. Esse é... Qual, baseado na experiência de vocês, qual o conselho que vocês poderiam dar para essas pessoas, para esses pacientes que sofrem com problema de DTM? Qual o primeiro passo? O que essa pessoa deve imaginar, né, ao perceber que realmente tem esse problema? Bom, primeiro, uma orientação. Só estendendo um pouquinho mais, para dentistas, é que se ainda ele não... Dentistas clássicos, que eu vou dizer assim, que são aqueles dentistas que não estão na área da harmonização, porque às vezes vão chegar o paciente só vai querer
cuidar da condição estética e nem comenta da sua dor, ou às vezes quer melhorar a sua estética para compensar uma sua dor. Mas falando dos dentistas clássicos, mais ou menos, para eles se prepararem. Porque seguramente uma hora vai chegar algum paciente cobrando dele essa qualidade de vida que ele pode devolver. Pacientes que sofrem 20 anos, 30 anos com esse tipo de problema e um dentista pode resolver. Então, para os dentistas, comecem a se atualizar na área das disfunções para poder entender que você também pode devolver uma qualidade de vida e, por conta disso, ganhar um tratamento reabilitador. Olha, do tipo, puxa, você me devolveu qualidade de vida, então agora eu quero fazer, por exemplo, minha ortodontia com você. Ou então eu quero fazer a minha reabilitação estética com você. Por quê? Porque você ganhou um crédito com o seu profissional. Agora, para os pacientes, é importante saber que o fato de se roer unha ou apertar os dentes está evidentemente Exatamente. Eu estava mordendo um cantinho do dedo da unha. sobrecarregando essas estruturas. Isso aí parece até que foi orquestrados combinaram isso. Aqui, não. Só uma pontinha aqui, foi só. Mas dizer, isso é um... Não, o hábito parafuncional. Tem pacientes que chegam praticamente não tem nem unha. Exatamente. De tanto que roem a unha. É engraçado que tem paciente que a gente está falando isso para ele. Olha, cuidado com o hábito parafuncional. Funciona assim, é isso. E ele tá aqui, ó. Então, quer dizer, o roer unha é um sintoma... um indicativo, na verdade. É um indicativo, porque desse problema. E é interessante, porque às vezes a gente está falando com... é só para a gente entender. Estou conversando com o paciente exatamente sobre isso. E ele, tá inconscientemente, ele está me escutando falar, explicar um mecanismo de um problema e aquilo já o afetou emocionalmente. Porque ele esse movimento, ele é um fato, ele é um comportamento que a gente chama de hiperoralidade. Hiperoralidade. É como se o paciente ele somatizasse através da manifestação da atividade estomatognática. Isso é modulado pelo inconsciente e não pelo consciente. Conscientemente o paciente está prestando atenção no que eu estou falando, mas inconscientemente ele está reagindo no emocionalmente, comportalmente. Por isso que às vezes você vê pacientes que têm fortes características emocionais de depressão, ansiedade, e que toda hora vão na geladeira para comer alguma coisa, ou seja, pôr algo na boca para se sentir melhor. Se sentir melhor, essa hiperoralidade. E nessas condições, uma situação que a gente via muito na mídia, agora nem tanto, eram os chicletes de bola. Os chicletes que fazem, é uma borracha que você coloca dentro da boca e fica mastigando o tempo todo e fazendo uma articulação. Forçando uma atividade além do normal, porque ele usaria só no café da manhã, só no almoço e só no jantar para mastigar. Mas com os chicletes, ele está mastigando e comendo, só que sem engolir o tempo todo. E olha, para você ter uma ideia, hoje a gente vê muito em São Paulo crianças que os pais levam já com problemas sérios dentro da articulação e que a gente fica até imaginando, mas o que foi? Será que é algum problema? Não, é por conta da pandemia. Eu deixei meu filho ficar jogando videogame com tensão e dava uma caixa de chicletes para ele para ficar ali. Ou eu ouvi até casos de provocava o lado emocional, provocava o lado da disfunção física. Teve até casos de uma mãe que chegou para mim e falou assim, meu filho sempre me pedia quando ele estava jogando que eu colocasse bolinhas de gelo para ele ficar quebrando. Olha enquanto que coisa. E daí, quando você olha a ressonância de uma paciente dessa, é porque na ressonância, como ele diz, é a única forma, a gente diria que é o exame padrão ouro, para a gente ver todas as estruturas. Você fala, meu Deus do céu, essa criança está com uma articulação de uma pessoa de 45, 50 anos. E já ali você já fica imaginando o que vai ser essa pessoa quando tiver na sua fase adulta.
E o curso de vocês está online hoje, é presencial? Quem quiser ter acesso, pode ter acesso como? Nós temos um curso online, né? E temos alunos espalhados Brasil e fora. Graças a Deus já temos alguns anos levando afinco essa informação para muitos dentistas dos mais diversos cantos. Interior do Amazonas, interior do Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, enfim. Aí. Interior do Rio Grande do Sul, você corta aí depois. Não, isso vai pro ar, não tem problema. Isso vai assim mesmo. E também fora do Brasil, Portugal, por exemplo, nós temos muitos alunos. Então, às vezes, a gente recebe informação do tipo: quem é o professor, quem é um dentista mais perto de mim? Às vezes eu peço para ele que entre dentro do Instagram, vai lá dentro de um mapa onde tem o link de todos os profissionais e ele abre o mapa do Google e vai ver quem está mais perto dele, que foram alunos que fizeram curso com a gente. Além do que, nós temos também mini residências que são feitas na minha clínica, onde eu e o Vitor Hugo participamos, demonstrando tudo que a gente faz em relação a ronco e apneia, em relação à oclusão, em relação ao tratamento da disfunção, seja clínica, seja minimamente invasiva. Bacana. Bom, quem tiver interessado, o profissional que estiver interessado nos cursos aqui, na tarja que você está vendo aí no rodapé do seu vídeo, tem todas as informações, tem Exato. um QR Code, inclusive, né, com todas as informações do treinamento, do curso que é ministrado aqui pelo Dr. Vitor Hugo e pelo Dr. Vitor Ferzelli. Quero agradecer, foi uma conversa muito boa, Legal. Exatamente, muito ilustrativa, até, por exemplo, para um leigo como eu, que a gente consegue entender exatamente como funciona a questão da ATM, o que é realmente a DTM. Então, espero que os nossos internautas aí que estão assistindo esse podcast também tenham essa informação de forma clara. Doutor Vitor Ferzelli, muito obrigado aqui pelas explicações. Doutor Vitor Hugo, também muito obrigado e sucesso nesse trabalho desenvolvido por vocês. Muito obrigado a todos. Obrigado, Og. Tchau, tchau. Esse foi mais um Talk Podcast Inteligentes e a gente se encontra na próxima. Até lá.